Você já pensou em contratar um profissional para te ajudar, mas logo veio aquele pensamento: putz, será que eu consigo pagar? Será que realmente vai valer a pena o preço? Será que isso daí não é só coisa de gente rica ou uma modinha para sair mais caro o projeto da minha reforma? Pois é, esse é um dos maiores dilemas de quem sonha reformar ou decorar a casa e o desejo de ter um espaço lindo e funcional versus o medo ali de ter que contratar um profissional e acabar pagando muito caro por isso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E só para te dar um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje, eu vou te contar qual que é a média de preço ali para você contratar um arquiteto de interiores em 2025, como que funciona o serviço, se é por metro quadrado, se é por ambiente, se é projeto, como que faz, o que geralmente está incluso e também o principal, você enxergar ali como que isso pode te ajudar a economizar, principalmente a longo prazo. E no final desse vídeo, você vai perceber que contratar um designer de interiores não é tão impossível assim e não é um luxo que você não possa se dar. Eu sou a Yumi, uma das arquitetas especialistas em design de interiores da Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar, transformar seus ambientes para a casa dos sonhos em 2025 ainda. E nesse vídeo eu vou te abrir números reais ali de quanto custa contratar um arquiteto, isso sim, em 2025. Eu ainda vou te mostrar como que você pode avaliar se esse investimento faz sentido aí para sua realidade e inclusive como que você pode ali às vezes poupar um dinheirinho lá na frente. Então fica aqui comigo que você vai se surpreender e é claro que várias expectativas aqui vão ser baseadas no que a gente pratica aqui no escritório, que é o que eu vou conseguir te dizer aqui e te mostrar com mais veracidade. Então vamos começar com a pergunta. Afinal, quanto que custa contratar um arquiteto em 2025? Já vou começar logo com ela para não te enrolar. Bom, o valor de um arquiteto de um design de interiores no Brasil em 2025, ele vai variar bastante dependendo da cidade, do tipo de profissional e do tipo de projeto que você quer. Então a gente tem algumas variáveis aí no cenário. De forma mais clássica, o que a gente vê sendo praticado hoje são algumas modalidades de preço. Então, vou começar pela que o pessoal geralmente pergunta se funciona assim, que é o metro quadrado. Então, como que funciona? Muitos profissionais, eles acabam cobrando o valor por metro quadrado, dependendo do tamanho do seu local, do seu ambiente. O valor atualmente varia de 80 a 300 reais o metro quadrado, dependendo da complexidade do projeto. Então, seria assim, uma sala de 10 metros quadrados vai ser multiplicado por 80 ali a 300 reais esse metro quadrado. A outra modalidade que costuma ser praticada é a modalidade da hora tech, que geralmente é usada ali em consultoria, que você vai separar algumas horas com este profissional e daí esse profissional vai te cobrar por essas horas. Esse valor vai variar de 200 a 400 reais a hora. Gente, lembrando que isso daqui é uma média e é uma média apresentada pelos sites de pesquisa. A terceira modalidade, ela seria o pacote fechado de projeto, que esse é o que a gente usa aqui no escritório. Então, para quem tem essa dúvida, essa curiosidade, vou te contar como é que funciona. A gente usa aqui um sistema que internamente a gente chama de composição de custos. Vou trazer assim para vocês, que é exatamente esse nome que eu e a Amanda a gente usa aqui no escritório. E como que funciona? Pensando assim de forma prática, é o que a gente considera que seja mais justo tanto para nós profissionais quanto para vocês clientes. Então, a gente vai cobrar o projeto dependendo da complexidade, dependendo da quantidade de ambientes que você vai ter. Então, a gente vai fazer um mix. A gente vai ver qual a complexidade do seu projeto, quantos ambientes você quer reformar, e daí já deixa eu dar uma dica aqui, que geralmente no pacotão ali, mais ambientes a gente reforma, mais barato fica por ambiente. Tipo, como se fosse atacadão, assim, sabe? Tipo, um leite condensado é 5 reais, mas a partir de 3 leites condensados ele fica 4,50. Menos nessa ideia, tá? Só pra ilustrar um pouquinho melhor aqui para vocês. E no final, entendendo todas as suas necessidades, a gente vai fazer um pacote fechado de quanto que vai custar o projeto global ali da sua reforma. E eu tô falando de projeto, tá, pessoal? Então, por isso que a gente chama de uma composição de custos. A gente faz uma análise mais macro do seu projeto para entender e daí a gente vai fazer o preço global para fazer o seu projeto. E
E quais são os principais benefícios de você entender essas metodologias de cobrança e saber mais ou menos quanto que custa o profissional hoje? Basicamente, é você ter a clareza de quanto que seria o seu investimento, porque muita gente imagina que esse valor, ele é um valor inacessível. E também a gente tem que entender que, por exemplo, eu falei em cima que varia de 80 a 300 reais. Então, a gente também tem que entender que existe essa margem, que vai depender do profissional que você procura, do tempo de experiência desse profissional, do estilo que esse profissional aplica na arquitetura, da forma como ele conduz o próprio escritório. Então, a gente tem essas variáveis. Esses valores são realmente mais para você se basear, entender se está na casa do 1.000, do 10.000, do 50.000, do 20.000. É para você ter um norte ali, para você entender mais ou menos quanto que custa um serviço desse profissional. Porque muitas vezes a gente não ter esse norte, saber essa informação de como os escritórios funcionam e como eles podem fazer os seus tipos de cobrança, vai te deixar acreditando que é muito mais fácil você ir numa loja, escolher o sofá, depois você descobrir que esse sofá acabou sendo errado, quando muito mais fácil seria você ter ajuda de profissional, você ir na loja e já acertar de primeira ali na sua escolha, porque você teria essa ajuda técnica junto com você. Então, você entender esse valor real ali, aproximado de quanto custa fazer um projeto hoje, você começa a enxergar as possibilidades e o seu planejamento. Então, você pode pensar, esse valor eu conseguiria fazer parcelado, esse valor eu conseguiria fazer à vista, prefiro dar uma economizada e pagar à vista esse preço, então acho que eu vou deixar para fazer minha reforma daqui uns 2 meses, que daí eu consigo dar esse dinheiro, e para daí no fim você ter a sua casa bonita, sua casa funcional, aquela casa que você realmente está almejando. Tá, e daí agora você pode estar se perguntando também, tudo bem, você tá falando tudo isso, só que de novo você já falou que olha só o tamanho da amplitude que a gente tem de variação do custo de se contratar um profissional. O que tá dentro ali desses 80 a 300 reais o metro quadrado que o Google fala? Como que um projeto pode custar, o mesmo projeto, 800 reais ou 3.000 reais? O que tá dentro desse pacote de valores ali? E eu vou ter que te dizer que vai depender de como cada profissional conduz o seu escritório. Então, primeiro eu vou ter que te dizer que esse valor varia por alguns motivos que eu já falei no vídeo. Então, como que o profissional conduz o seu escritório, o tempo de formação dele, qual estilo ele vai usar. Só que eu acho que o mais importante é você entender que você contratar um profissional, ele não vai te entregar só um projeto. Ele tem todo um trabalho por trás. Então, ele vai entender o seu estilo de vida, como que ele vai utilizar de melhor forma o seu espaço. Ele vai te ajudar a evitar alguns erros que para nós são simples, mas para vocês pode às vezes vocês nem terem cogitado a hipótese disso acontecer. E falando aqui de dentro do escritório, como uma visão interna do que está dentro desses valores, a gente vai ter a hora de estudo, a hora de desenvolvimento do projeto, a gente ainda tem horários de reuniões de alinhamento, então reuniões que a gente faz com vocês, visitas a lojas, a fornecedores, a gente tem a criação dos materiais para poder executar também. A gente também tem contatos com outros profissionais, então a equipe de engenharia, o marceneiro, o pessoal das cortinas, o pessoal do papel de parede. Então, todas essas horas que a gente trabalha em cima do projeto, que o desenho ele é só uma parte da entrega do projeto, ele é só uma das entregas que a gente tem, tudo isso vai compor ali o que a gente está falando ali dessa margem de valores. E outra questão que é legal de entender é que o desenho ele vai ser, igual eu já falei, só uma parte da entrega, a gente tem ainda outras faces, pelo menos aqui no escritório, que a gente entrega, e também você vai ter algo que não é tão mensurável, que é a tranquilidade de você ter um acompanhamento profissional. Então, quando você vai, às vezes, fazer um tratamento de pele, você tem a tranquilidade de que você está sendo atendido ao médico, um dermatologista. É a mesma coisa quando você vai no dentista, quando você está com uma cárie, você sabe que você está em profissional, que ele vai estar capacitado ali para poder te ajudar. Tá, e vamos falar mais um pouquinho do que você leva também quando você contrata escritório de arquitetura de interiores, que vai ajudar você também a entender as diferenças de valor, além ali de toda a parte de projetos que você vai receber, a parte, obviamente, que é um pouquinho mais imensurável, de economia de tempo, economia de dinheiro que é bem mensurável, né? A energia que você gasta ali com esse acompanhamento de projeto. Cada profissional ele vai trabalhar de uma forma diferente, então cada escritório tem entregáveis e formas de entregar o seu trabalho de maneiras diferentes. E isso vai refletir muito no investimento que você vai ter que fazer. Porque, por exemplo, tem escritórios que eles só fazem projetos express e eles entregam, às vezes, somente imagem. Não tô falando que todos os que fazem express entregam somente imagem, tá? Mas é só um exemplo. E a gente tem alguns escritórios que eles fazem o sistema turnkey, que é tipo aquele movimento de você girar a chave entrando em casa, que eles entregam quase que a pantufinha ali só
só para você chegar e já sentar no seu sofazinho. Eles fazem tudo para você, eles vão te entregar completo. E daí isso vai diferenciar muito também os valores que você vai pagar, porque convenhamos, né, pessoal, não dá pra gente querer que um profissional que vai entregar só imagens vá ter o mesmo valor de um profissional que vai te entregar até ali a xícara de chocolate quente na mão. Então isso explica muito também as diferenças de valores entre os escritórios. Mas uma coisa que é fato é que você ter um profissional te ajudando nessa etapa, te ajudando na escolha de móveis, de mobiliários, entendendo como é o layout, quais as melhores formas de você posicionar os móveis, vai te ajudar a ganhar muito tempo e vai com certeza valorizar a sua casa. E uma das coisas que eu consideraria mais importante é você não olhar o custo isolado disso na hora de você contratar. Porque muitas vezes você vai achar que tá caro, mas na verdade esse caro vai sair barato ao longo do tempo para você. E eu vou aproveitar e eu vou contar uma história para ilustrar isso para vocês. Porque o projeto, ele é o primeiro item que você vai contratar. E, gente, ele provavelmente vai ser um item ali muito pequeno perto da sua reforma total. Eu vou te ilustrar isso com uma história que aconteceu comigo e com a Amanda. Ela foi bem cômica pra gente, mas a gente tava fazendo informalmente, bem no comecinho, uma proposta de serviço. A gente tava conversando com a moça e ela perguntou: ah, não, mas ela, quanto que vocês acham que sairia para fazer o meu apartamento e tal? E para esclarecer, ela tinha comprado 2 apartamentos, um do lado do outro, no mesmo andar, e ela tinha quebrado a parede no meio deles, e daí ela tinha unificado esses apartamentos. Então ela tinha um apartamento enorme com 4 quartos, acho que devia ter 5, 6 banheiros, né? Porque espelhado, então vai ser número par, né? 2 salas gigantes, cozinha. Gente, o apartamento ficou enorme. E ela perguntou quanto que sairia ali mais ou menos pra gente fazer o projeto dela. Aí na época a gente falou ali quanto que sairia mais ou menos. Daí ela olhou assim super espantada pra gente e falou: tá, mas vocês querem que eu pague vocês ou eu compre a minha banheira de imersão? Porque eu prefiro comprar uma banheira. Então a gente também consegue entender ali o que o barato sai caro, porque ela fez muitas perguntas técnicas pra gente ao longo da nossa visita no apartamento dela. Ela queria tentar tirar várias soluções que ela tava com muita dúvida, mas na hora de fechar o projeto, de realmente oficializar ali que ela teria um acompanhamento, que conseguiríamos acompanhar ela no processo do apartamento todo, ela cogitou que na verdade ela preferia fazer sozinha, porque ela prefere gastar esse dinheiro na banheira de imersão dela, que valeria mais a pena. Então ela continuou com todas as dúvidas que ela tinha técnicas, não resolvendo vários problemas, mas com a banheira no banheiro dela. Então, muitas vezes é legal a gente pensar que lá no comecinho, essa questão de perspectiva de que vai sair muito caro ou vai sair muito barato, ela realmente vai ser uma perspectiva, né? Porque ela achou um absurdo o nosso projeto sair o valor que ela já ia investir em uma banheira. E era uma banheira que a gente estava falando, pessoal. Todo o resto do apartamento ela ainda tem que mobiliar. Então, quando a gente fala que o projeto ali é uma pequena parte lá do comecinho, mas vai te dar um mapa e um norte para tudo, realmente a gente não tá brincando, porque ela realmente vai ser uma partezinha pequenininha ali que você vai investir no começo. E independente do que você está pensando, se você vai reformar sua casa toda, se você quer utilizar um espaço que você já tem, se você precisa de uma ajuda num apartamento pequeno, se você quer só dar um upzinho às vezes ali na sua decoração, ou simplesmente se você sonha com uma casa planejada e você já sabe que quer investir nesse profissional, vale a pena você pelo menos ir atrás de um profissional que você goste, que esse é um ponto super chave, um profissional que combine com você, que tenha um estilo semelhante ao seu, que você goste da forma como ele trabalha. Vale muito a pena você ir atrás desse profissional e ir atrás desse investimento que vai ser o projeto. E agora que você já sabe mais ou menos como que funciona, qual que é o custo de você contratar um profissional em 2025, você deve estar pensando: ah, mas como que eu vou escolher esse profissional, né? Além de toda essa parte de achar um profissional que você goste, que tenha o seu estilo e etc. Obviamente eu vou ter que puxar a sardinha aqui pro escritório, colocar a gente à disposição para você. Então, caso você precise de uma ajuda, caso você queira um orçamento, não deixe de entrar em contato com a gente, principalmente ali nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso e-mail, a gente vai responder você com certeza. E a gente vai com certeza adorar fazer o seu projeto se nós somos os profissionais que você sonha tanto em realizar. E é claro que nós vamos ficar super felizes com o seu contato. Mas é claro que eu também vou deixar bem claro aqui que na hora de você contratar um profissional, escolha um profissional que te passe segurança e que tenha a ver ali com você. Então, vou deixar aqui uma perguntinha para vocês. Hoje em dia, o que mais te impede de contratar um profissional? É insegurança? É a falta de informação? É não saber que profissional escolheu, não saber seu estilo? Vou deixar aqui essa perguntinha para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.